Mais uma entrevista especial de sexta-feira e hoje vai ser um assunto muito legal porque Criciúma recebeu nessa semana o Polo Regional da ACAT, o Polo Regional Cetus ou Cetus, e eu vou obviamente perguntar por que esse nome, qual que é a origem desse nome, mas por conta desse evento a gente está recebendo aqui essa semana o presidente da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. A ACAT que tem crescido muito, tem sido cada vez mais presente na economia de Santa Catarina, e se você é empreendedor, principalmente de tecnologia, e nunca foi na sede da ACAT, por exemplo, em Florianópolis, não perca essa oportunidade, porque mostra muito a inovação no próprio ambiente da ACAT, e o crescimento, parece que cada vez que eu vou lá tem prédios novos, tem empresas novas lá, então a gente vai falar sobre esse novo polo em Criciúma e, é óbvio, sobre a tecnologia de Santa Catarina. Então eu tenho o prazer de dar boa tarde ao presidente da ACAT, Diego Ramos. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Prazer enorme estar aqui em Criciúma, na região sul, na companhia sua e do meu amigo Johnny aqui, que brilhantemente tem feito um trabalho à frente do novo polo sul da ACAT. E o Johnny Pereira, que é o presidente regional sul, o presidente do polo regional da ACAT. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes também. Hoje eu estou presidente da Associação Cetus, que é a atual representante, então, da ACAT aqui na região sul, abrangendo as regiões da Murel, Anrec e também a região de Araranguá. Antes de a gente falar do novo polo, vamos começar pela ACAT. Eu peguei alguns números aqui, mais de 1.700 empresas atendidas pela ACAT, nas 8 regiões atendidas pela ACAT, e um polo internacional no Canadá. Como é que foi essa história da ACAT até agora e como é que é a atuação da ACAT? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa, é um monte de startup, um monte de Uber, um monte de Airbnb, mas não é só isso. Se olhar os campos atendidos, tem a engenharia, tem agronomia, tem basicamente todos os braços da economia catarinense. Como é que é a atuação da ACAT? Bom, Arthur, a ACAT está completando 38 anos desde a sua fundação, e ela começou em Florianópolis, com não mais do que 10 empresários. Resolveram se unir no momento em que tecnologia ainda era algo que poucos conheciam o potencial desse mercado, né? O que aconteceu nas últimas 4 décadas é que a tecnologia ela transformou as nossas vidas, né? Hoje nós não conseguimos viver sem tecnologia, transformou a forma como nós vivemos, nos divertimos, trabalhamos e nos relacionamos. Toda essa pujança, então, do setor, Santa Catarina, especialmente Florianópolis, lá no início, conseguiu enxergar o potencial do setor de tecnologia, e o que nós estamos hoje vivendo e presenciando o mundo afora é que o setor de tecnologia é o grande portador de PIB, grande gerador de PIB. Se a gente for pegar as 5 empresas mais valiosas do mundo, as 5 são de tecnologia. Eu gosto de citar aqui a mais valiosa, geralmente eles ficam rivalizando ali, mas a NVIDIA, que até 2 anos atrás, pouco de nós até conhecíamos, né, Johnny? Basicamente o pessoal dos jogos conhecia por causa das placas gráficas. Isso, e até eu falo com o pessoal, a gente fala com bastante autoridades do governo, fique tranquilo se vocês não conhecerem a NVIDIA, porque eu também não conhecia 2 anos atrás, não sou do jogo, né? Mas enfim, é uma empresa que graças ao avanço da inteligência artificial, atingiu um valor de mercado de 15 trilhões de reais. Isso é mais do que 50% do PIB de um país continental como o Brasil. Então isso é muito representativo. Bom, vamos trazer para os dias atuais. A ACAT hoje tem 1.800 empresas de base tecnológica, o que coloca a ACAT como uma das principais, embora regional, uma das principais entidades do setor de tecnologia. O nosso grande propósito é impulsionar esse setor em Santa Catarina. A gente vê com muita clareza que o futuro da economia de Santa Catarina vai passar pela tecnologia. Não somente pelo valor que essas empresas trazem por si, pela geração de empregos. Hoje nós já representamos 7,5% do PIB do Estado, mas também o que o setor, o que a tecnologia impacta, é transversal, né? Ela impacta os demais setores e pode ajudar as nossas indústrias, o nosso varejo, né, a construção civil, a se tornarem mais produtivas e mais competitivas no cenário global. E o que as empresas precisam
para se associarem à CAT? Em que âmbito, quais são as características que são requisitos para que seja uma empresa tecnológica a ponto de ser associada à CAT? Bom, ela precisa estar com sede em Santa Catarina, tá. Né, e precisa, no CNAE ali, que aparece, né, da atividade da empresa, precisa ter o objeto de tecnologia. Tá? Mas isso, tanto a CAT como o próprio Polo aqui pode orientar. Então, a CAT hoje ela fornece uma série de suportes para as empresas, justamente para elas prosperarem. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, então precisa de muito suporte. E esse suporte que a CAT vem dando cada vez mais, e com esse objetivo de a gente ter os polos consolidados, todo esse arcabouço de programas que nós temos, que muitos foram criados na Grande Florianópolis, a gente está levando para as demais regiões do estado, né, para que esses programas de apoio a startups, não só a startups, porque startups é algo muito até recente, né? A gente está falando de 10, no máximo 20 anos atrás, mas lembra que a CAT está fazendo 40 anos. Então, hoje nós já temos empresas aqui em Criciúma também, já tem empresas bastante consolidadas. Agora, como eu falei no meu discurso de posse, Arthur, nós precisamos criar as VEGs da área TI. Eu não tenho dúvida alguma que vai chegar um dia, a gente vai olhar para Joinville, a maior empresa de Joinville vai ser tecnologia, a gente vai olhar para Blumenau, a empresa maior Blumenau, e a empresa maior aqui de Criciúma vai ser tecnologia. Se não me engano, entre as maiores empresas, talvez a maior empresa de Criciúma seja de tecnologia, porque a gente tem aqui a Beta, que atende municípios no Brasil inteiro. A gente tem aqui também a Thomson Reuters do Brasil, é aqui, que é a Domínio. Pelo menos a parte contábil da Thomson Reuters é aqui em Criciúma também. E chama bastante atenção que não são poucas as empresas de tecnologia relevantes que estão em Santa Catarina, relevantes no mínimo nacionalmente. O que Santa Catarina tem para ser um polo tão forte de tecnologia? Se tiver um monte de empresa de tecnologia em São Paulo, é compreensível, né? A gente tem 20% da população na região da Grande São Paulo. O Rio de Janeiro já foi capital, também é compreensível. Mas a gente olha Santa Catarina, um estado com menos de 8 milhões de habitantes, com tantos exemplos, tantos cases, tantos líderes de mercado tecnológico. O que tem de diferente em Santa Catarina? Olha, eu vou olhar um pouquinho para a nossa história. Falar que cada região teve a sua característica. Sim. Vou pegar rapidamente Florianópolis. Florianópolis olhou lá atrás e identificou o seguinte: olha, não dá para a gente depender só do serviço público, né, e nem do turismo. O serviço público tem seus altos e baixos, e o turismo do Florianópolis ainda é muito sazonal. Sim. E é uma ilha, você não pode ter indústrias. Então, lá atrás, sempre tem alguns visionários. Né? Sim. E, no caso, lá também a participação da Universidade Federal foi muito importante naquele momento que fomentou ali os primeiros empreendedores. Então, como não podia ter indústria, a tecnologia veio a calhar naquela época, e até hoje, na verdade, porque é uma indústria limpa. Sim. Né? E deu sorte, né? Porque de lá para cá o setor de tecnologia cresceu bastante. Você olha para Joinville, você teve lá, por exemplo, uma figura ícone, que é o seu Miguel Aboab, que fundou a DataSul, que depois foi comprada pela TOTS. Aliás, é a única pessoa no Brasil que levou 2 empresas a abrir capital. A DataSul e a Neogrid. Você olha em Blumenau, naquela época, o consórcio que foi criado, a Cetil, que hoje deu origem à GovBR, que é uma empresa que foi comprada por canadenses, o setor têxtil se organizou, né, justamente para poder junto comprar, naquela época, os servidores, os mainframes e atender a indústria têxtil. Tá? Agora, pulando para os dias atuais, né, por que teve essa explosão? Eu sempre falo que a minha geração, a geração dos meus pais, a gente escolhia primeiro aonde quer trabalhar para depois onde morar. O foco era o trabalho. Essa geração que chega agora, eles querem primeiro escolher onde morar para depois trabalhar. Então, eles querem um lugar que dê uma qualidade de vida para eles. Então, quando a gente olha para Santa Catarina, é um estado completamente diferenciado. Né? Você tem boas escolas, boas universidades, você tem segurança, você tem qualidade de vida. Isso, naturalmente, atrai. Tá? Outro ponto é a questão da formação de mão de obra. Né? Eu citei a UFSC, que fica mais concentrado em Florianópolis, a gente tem campus aqui em Aranguá, Joinville, mas aqui em Santa Catarina nós temos o sistema CAF, né, que teve, né, um papel, né, e até hoje um papel super importante, Sim. de democratizar, né, levar, não sei exatamente quando é que o sistema CAF foi criado, mas deve ter algumas décadas há bastante tempo, tem universidades maravilhosas. Se for ver,
grandes ecossistemas de inovação, eles têm alguma universidade como centro. E um pouco mais recente, claro que aqui a gente pode ficar falando o dia inteiro, não é objetivo, mas também no início de 2010 foi criado a rede de centros de inovação. Então o governo do estado de Santa Catarina também criou o seu centro de inovação. Esse ano, inclusive, passa tão rápido, não sei se esse ano passado. Foi em abril desse ano. Foi lançado o CRIO aqui em Criciúma. E eu tenho a oportunidade de viajar aí por diversas partes do mundo. Eu não vejo nenhum estado, né, lá fora chama de província, enfim, que você tem essa tecnologia, essa estrutura espalhada pelo estado todo. Então as coisas estão muito bem coordenadas. Agora, já um pouco antes de entrar aqui no ar, conversando com o Johnny, poxa, o que nós, como Polo Cetus, como a CAT, podemos fazer para fortalecer esse centro de inovação, né? Que sempre é um ponto de conexão, né? Então, eu sempre falo assim, os grandes diferenciais do nosso ecossistema é essa colaboração. A gente tem que saber para onde a gente vai e ir juntos. Seja a CAT, seja governo, seja as universidades, né? A sociedade civil. Então, assim, a gente é bem empolgado quando a gente fala do setor. Não, fica à vontade. Mas, realmente, hoje, o setor de tecnologia já representa 7,5% do PIB, né, do Estado. E a gente quer que, até o final dessa década, possa chegar a 10% do PIB. O setor de tecnologia, de fato, vai, sim, representar um dos maiores setores da economia catarinense no futuro muito próximo. Inclusive, essa relação que tu fez agora é bem importante, porque o CRIO, ele tem uma ligação muito forte da Unesc, que é a representante da CAF em Criciúma. Então, assim, a própria Unesc tem vários projetos, tem empresas como, por exemplo, a Procer, que é de tecnologia agrária, digamos assim, né, que são uma empresa que foi comprada pela Kepler Weber recentemente, e tem um polo lá de pesquisas. E uma questão que eu acompanho desde 2010, essa questão da criação do centro de inovação, e algo que eu sempre pensava o prédio, equipamentos, computadores, uma boa rede de internet, bons servidores, tal, mas inovação não se faz com prédio, né? É bom ter um centro ali. Como é que eles vão criar inovação ali dentro? Porque a gente vê as garagens lá como é que é o nome da cidade? Aquela cidade da Califórnia, Cupertino, onde nasceu a Apple. Ver as garagens, não tinha isso, eram as pessoas que tinham ideias. Então, como é que os centros de inovação criam o ambiente da inovação? Como é que a CAT cria o ambiente da inovação? O que tem dentro dos prédios sem contar com os equipamentos? Isso é uma curiosidade. Criando agora um centro de inovação, criando agora o polo da CAT, além dos equipamentos, o que é levado para lá? Como é que cria-se a dinâmica de criar a inovação, de criar a tecnologia? Quer responder essa, Johnny? Bom, eu acho que o principal vetor, né, são as pessoas. Sim. Quem cria inovação realmente são as pessoas. E a gente tem programas, tem parceiros que já vão fazendo isso através de ações, através de eventos. A gente tem dentro da própria CAT, por exemplo, desde quando o cara é early stage, que a gente fala, né, aquela startup que está começando, tem já o programa CAT Startups, que dá toda uma questão de mentoria. Então, se o cara tem uma boa ideia, mas às vezes ele nunca foi empreendedor, tem um certo receio, a gente tem uma rede de mentores que vai dar esse suporte. E mentores que já estão numa outra fase, que já tem uma empresa maior. A gente tem gente lá dentro que é da RD, que é da Exact, enfim, empresas de referência aqui de Santa Catarina, que hoje se dedicam a orientar novos empreendedores a realmente tocar os seus projetos. Dentro do próprio CRIO, né, a gente tem também, que é outro projeto da Unesc, o ITEC-IN, que é a incubadora da Unesc, e durante esse ano a gente também homologou eles através da rede Midtech de incubadoras, que é um projeto em parceria da própria ACAT com o Sebrae, né, a metodologia do Sebrae, operacionalizada pela ACAT, que também pega esses projetos desde o momento em que eles têm uma ideia, querem criar um CNPJ, vão fazer uma pré-aceleração, né, uma pré-incubação, e no momento que sai o CNPJ, né, vamos dizer, nasce o empreendedor, as incubadoras estão ali para dar suporte para eles, através de mentorias, através de programas, através de treinamentos, para que eles consigam seguir de uma forma mais facilitada a jornada do empreendedor. A gente brinca que a gente já apanhou bastante, né, e a gente tem uma certa jornada, uns certos calos que esse pessoal às vezes não precisa realmente enfrentar.
e aí a gente consegue dar uma boa orientação. E quando eu falo a gente, assim, eu sou dos dois meios, né? Porque além de empreendedor já há um bom tempo, eu também tenho startups, e aí acabo participando desses dois mundos. E através disso a gente consegue juntar cada vez mais pessoas e consegue trazer mais programas, como é o caso que, né, na quarta-feira acabou acontecendo ali também o programa o encontro regional do BRD Labs, Sim. Uma outra parceria da ACAT com o BRDE, então outro grande parceiro da ACAT, que todo ano faz o programa BRDE Labs, onde a gente também, além de dar o treinamento para os empreendedores, tem algumas temáticas específicas, como é o caso do BRD Labs, a temática de vendas. Então, para o cara poder acelerar a sua venda, porque não adianta só viver tecnologia, tem que saber vender também, né? A gente até fala que como principal vetor de fazer a empresa crescer, não é o produto, Sim. não é a tecnologia em si, mas sim tu saber fazer uma boa venda. Então, todos esses programas, todos esses treinamentos, essas ações que a gente acaba acumulando, trazem, né, atraem novos empreendedores e com isso vai se gerando cada vez mais riqueza. E como é que é a relação com o governo, por exemplo? Em Santa Catarina a gente tem a Secretaria de Inovação, né? E quando eu falo em governo eu falo com o executivo e até com o legislativo, porque a gente viu quando entrou o Uber, foi uma briga jurídica absurda. Tinha cidades que estavam querendo criar leis de Uber que deixariam ele impraticável. Depois, há pouco tempo, no próprio Ministério do Trabalho queria colocar INSS, queria colocar várias vínculo empregatício entre os motoristas e o Uber mesmo, a empresa Uber. Então, assim, existe uma frase que eu já ouvi, que o mundo avança e o direito vai tentando correr atrás para chegar. Como é que vocês tratam disso na ACAT? Olha, acho que Santa Catarina também é diferenciada nesse sentido, porque, claro, isso aqui é uma jornada, né, Arthur? Mas tanto o executivo quanto o legislativo, eles vão entendendo cada vez mais a importância desse setor para o Estado. Nesse ponto, acho que a pandemia ajudou muito, né? Eu me lembro que na pandemia eu estava como vice-presidente de relacionamento, então eu fazia bastante essa interlocução, inclusive com a bancada federal, porque naquela época a gente lutou bastante para a prorrogação da desoneração da folha. Então, quando a pandemia, todos os senadores, deputados federais estavam em casa e todo mundo usando o Teams, o Zoom, né? Daí os caras vendo, daí eles entenderam, poxa, olha só, graças a vocês aqui que o Brasil não parou, né? O nosso trabalho não parou. Mas, claro, quando teve, por exemplo, a questão da reforma tributária, que a gente brigou bastante no Senado no passado, a gente viu que o nosso setor ainda precisa ter uma presença maior, né? Porque, enfim, teve uma guerra ali entre setores para ver quem que entrava na alíquota diferenciada, quem não entrava, e não dá para comparar o lobby que existe hoje, a força política que existe hoje, setores mais tradicionais, como a própria indústria, o serviço financeiro, o agro, né? Que tem bancadas bastante consolidadas. Mas, de qualquer maneira, quando a gente olha para o executivo, por exemplo, o atual governo, o governador Jorginho Melo, em campanha ainda, ele prometeu que, se eleito fosse, criaria a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele eleito, de fato, criou, né? A CAT, inclusive, participou desse processo de indicação de um secretário. Isso é extremamente importante, né? Porque você, primeiro, mostra a importância do setor, criando uma secretaria, né? Secretaria de primeiro escalão, secretaria com orçamento, porque antes a gente estava dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de uma diretoria que muitas vezes era esquecida, né? Mas eu sempre digo, o governo tem um papel fundamental. Eu sou empreendedor, eu estudei numa universidade federal, então teve investimento do governo federal em mim e vários outros empreendedores. E ao longo desse período, nós temos a FAPESC, que contribui bastante também, com diversos editais de fomento. Nós temos o BADES, que é parceiro nosso também no Fundo Garantidor de Crédito. O próprio SEBRAE, né? Que tem aquela figura meio público, meio privada também, com diversas ações. Então, não tem dúvida alguma que o setor público, que a gente fala daquela quádruple hélice, né? Quádrupla hélice. Você tem as empresas privadas, você tem a academia, você tem o governo, a sociedade civil organizada, né? As quatro têm que atuar em conjunto e bem alinhadas, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir prosperar cada vez mais
esse setor aqui no nosso estado. A CAT é uma organização privada, completamente privada. Ela tem alguma ligação com a Fiesc, por exemplo? Não, a CAT é uma associação de empresas, né? Sim. Sem fins lucrativos. E foi bom você ter feito essa pergunta, porque você falou, qual o diferencial de Santa Catarina? Outro diferencial de Santa Catarina é esse cooperativismo que existe aqui no estado. Eu tenho amigos de São Paulo e eles não conseguem entender, né? Quando eu falo para eles, porque eu sou empresário do setor. Estava falando para o Johnny, estava ontem em Porto Alegre para minha empresa, hoje estou aqui em Criciúma. E é um trabalho voluntário que eu faço, é um trabalho voluntário que o Johnny faz. Meus amigos perguntam, poxa, mas o presidente da CAT não tem salário? Não tem salário. A gente faz pelo legado, a gente faz justamente por esse entender que o todo é maior do que a soma das partes, né? Se o Johnny fizer um pouquinho, eu fizer um pouquinho, o outro fizer um pouquinho, e como a gente costuma falar, quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Então, essa consciência coletiva você não encontra, especialmente nos grandes centros. Sim. Até porque, como você falou no início da tua fala, Arthur, São Paulo é enorme, é gigante, as grandes big techs estão lá, então é muito difícil a gente ser maior do que São Paulo, mas a gente pode ser melhor. Né? E a gente, inclusive, semana passada saiu um artigo no grupo de mídia que é patrocinado, né, faz parte do grupo do Financial Times, e colocou Florianópolis fora como o principal polo de tecnologia emergente que recebeu fundos de Venture Capital, que é esse fundo de risco, né, em startups, que mais recebeu nos últimos 2 anos. Então, tirando os grandes centros, que é São Paulo, Cidade do México, eu nem sei se estava em Belo Horizonte, mas ele fala de América Latina, Florianópolis foi que mais captou. Então, isso mostra a qualidade dos nossos empreendedores. Né? Os investidores estão olhando. Notícia quentinha aqui para a rádio, mas para todos os nossos ouvintes aqui, uma empresa chamada Asas, lá de Joinville, recebeu uma rodada de investimentos agora. Fintech Asas, né? Uma fintech de mais de 800 milhões de reais. Uau. Eu não tive tempo ainda de ver qual foi o valuation dela, mas geralmente uma rodada dessa, Johnny, fica, sei lá, com 20% da empresa, 30%. Mais ou menos por aí. Vamos supor aí um valuation já de 3, 4 bilhões de reais. E essa rodada de investidores já contou com investidores do Vale do Silício. Então, os gringos estão começando a olhar aqui para Santa Catarina. Por isso que eu digo com muito otimismo, a gente só está no começo de tudo isso. Uma outra questão que tu citou foi do empresário que ele abriu capital de 2 empresas, e uma delas a Neogrid, que é o Abuab. Que é um dos fatos que me mostra como a tecnologia aqui é exemplar, né? Porque a Neogrid foi uma das poucas de tecnologia que não seja de internet, telecomunicação, que abriu capital recentemente. E aí a gente vê, tanto filmes quanto documentários, quanto estudando as startups dos Estados Unidos, que é muito comum ver o filme A Rede Social, por exemplo, sobre o Facebook. Pô, ele estava ali começando, já entrou na Nasdaq ainda sem ter explodido, ainda sem ter um valuation desse, enquanto o Asas está num valuation bilionário, provavelmente, e ainda não foi para a Bolsa. Por que a Bolsa Brasileira é difícil de entrar? Isso vários empreendedores já falaram. Existe algum trabalho para essa frente que é discutido na CAT, mesmo que não seja uma bandeira da CAT, para facilitar esse acesso das empresas de tecnologia para o mercado de capital aberto, como é nos Estados Unidos, para não depender de fundos e dessas rodadas de negócio que acabam não sendo acessíveis para mim, por exemplo, que sou investidor. Perfeito. Eu investiria na Asas, provavelmente, dependendo do valuation, porque eu sei a empresa, eu sei como ela cresce. Eu investiria na RD antes de ela ser comprada pela TOTVS, se ela fosse para a Bolsa. Só que, assim, eu não tenho acesso a isso, porque eu não estou nesses grandes fundos. Existe algum trabalho para democratizar esse investimento? O entrevistador é bom, hein? Você é da área aqui, tá bem treinado. Olha, você matou a charada aí, né, Arthur? É uma jornada, tá? A gente tem 2 empresas, pelo menos que eu conheço aqui em Santa Catarina, que estão no caminho para abrir a IPO. Tá? Aí é praticamente público. Só não abriram ainda. A Senior Systems, lá de Blumenau, só não abriu porque o mercado se fechou. E a Softplan também está nesse movimento, acabou de emitir uma debentures aí, 250 milhões. Debentures, para quem está nos escutando, é um financiamento, né? Sim, sim. Porque o fato é que... Um CDB emitido por empresa. Agora, o que eu vejo um movimento, tá? Fundos... também que a gente chama aqui a gente falou de Venture Capital, que são aqueles fundos que investem mais em startups, né? Growth, que a gente chama de crescimento. Eu estou percebendo um movimento também de fundos de private equity. O que são esses fundos?
esses fundos são para investir em empresas mais maduras, mais consolidadas, tá? Que elas precisam, em algum momento, para dar liquidez para o investidor, elas precisam ir à bolsa. Então, eu olho com muito otimismo para frente o movimento das empresas de tecnologia indo para a bolsa. Agora, não dá para comparar com os Estados Unidos, né? Então, o Brasil ainda, infelizmente, é um país de commodity, né? Não muda. Se você pegar 20 anos atrás, eu não vou ter exatamente, mas o ouvinte pode pesquisar, 20, 30 anos atrás, quais as maiores empresas dos Estados Unidos, sei lá, uma petrolífera, de varejo, um Walmart da vida. Hoje a de tecnologia mudou completamente. Lá eles avançam, né? Aqui o Brasil é 2 passos para frente e para trás, né? Então, se for pegar 20, 30 anos atrás, talvez é a mesma Petrobras aqui, talvez é o mesmo Itaú, né? Embora agora, recente, um Nubank, né? Acho que, se não me engano, o valuation maior do que o Banco do Brasil. Então, assim, aos poucos, mas ainda está longe, né? Esse papo que a gente está tendo aqui ainda é longe do senso comum, né? Talvez leve um pouco de tempo, mas nós vamos chegar lá, não tem dúvida alguma. Eu estava lembrando agora de uma das várias conversas que eu tive aqui com o Fabrício Biava, que ele é bastante ativo também na CAT, ele é da Team Move, e ele recebeu o investimento da Bossa Nova, do Kepler. E, inclusive, passou por um processo da Bossa Nova, primeira fase, segunda fase, até hoje a Bossa Nova é sócia da empresa aqui de Criciúma. E eu perguntei, tá, mas o que tu tem de diferente? Porque negócios como os teus, ideias, várias pessoas devem ter tido e devem ter tentado colocar em prática. E ele falou, Arthur, desde o primeiro dia eu fiz a contabilidade reta, exata, com o contador fazendo certo, todos os lançamentos, a governança certinho, compliance certinho, mesmo antes de eu precisar. E aí a gente tem aquela imagem do empreendedor brasileiro que ele abre e tira do próprio bolso e vai pagando, e aí pega um pouco do dinheiro da empresa para até dar certo tal, e depois vai resolver a contabilidade. Como é que vocês trabalham isso nesse cenário? Porque ficou muito claro para mim que se a empresa não tem esse cuidado, ela pode ter um baita negócio, mas o investidor não vai saber o valor que ela tem porque não vai ter os números claros. Vocês trabalham, tem projetos, tem trabalhos de conscientização, de compliance para as empresas? Quer responder? Ou... Não, fica à vontade. Olha só, tem, mas ainda é muito pouco. Tá? Inclusive, a gente está discutindo lá na CAT fazer uma academia de CEOs. Tá? É que assim... Realidade brasileira, né, meus amigos? Vender o almoço para pagar a janta. Exato. Né? Então, e a própria tributação brasileira já é uma confusão, né? Tributação, né? Sim, e aqui o empreendedor ele tem que... não tem tanto capital disponível. Né? E não é um mercado tão maduro quanto é nos Estados Unidos. Né? Basta ver, uma coisa puxa a outra. A gente acabou de falar de IPO aqui. Nossa, é normal. Você tem a Nasdaq, que é uma empresa, uma bolsa só de tecnologia, né? Isso acaba inspirando outros empreendedores. Aqui a gente vai pegar e não dá numa mão a quantidade de empresas de tecnologia, tá? Mas, de novo, é uma jornada. Então, o que a gente percebeu como um gap? Isso aí vai com o amadurecimento do ecossistema. Tem muita empresa boa, né? E que pode ser, como você falou, candidata a receber um investimento, mas o CEO, o C-Level, não está muito bem preparado, tá? Então, vou até levar a tua pergunta, a tua provocação para dentro, porque realmente é um estágio que a gente precisa... A gente tem aqui o Midtech, os mentores e tal, mas não é nada muito bem estruturado, né? E só fazendo um parênteses também, né? Além de eles não estarem preparados, hoje a nossa legislação ela também não é muito clara. Então, em algumas questões, por exemplo, tem benefícios, até durante essa semana ainda a gente fez um encontro de CEO Techs, e, né, promovido ali pela Alfa, lá na EMA. E também, assim, acabou que ali surgiram diversos assuntos de incentivos fiscais que poderiam estar sendo utilizados pela maioria dos empreendedores, a maioria dos empresários que estavam naquela reunião. E menos da metade deles estavam realmente utilizando. Ou porque não se enquadraram adequadamente. Beleza, eu comecei no simples, mas para poder ter esse benefício eu preciso estar no lucro real. Né? Para ter esse benefício aqui eu tenho que estar no mínimo no lucro presumido, sabe? Então começa muito pequeno, já não tem uma orientação adequada lá no início. Muitos que abrem startups acabam abrindo no formato MEI. Quem diz que é a pior coisa que tem ele abrir já no formato de MEI,
né? Falta ali, às vezes, um KNAI, ele vai mandar, vai emitir uma nota como serviço de uma outra coisa, de uma manutenção de computador, que não é o que ele realmente está fazendo. Então, a gente vê que, tipo, falta maturidade no empreendedor, mas falta muita orientação também para ele, porque nós já temos modelos hoje, como, por exemplo, o Inova Simples, que é um modelo que você já pode abrir a tua empresa de forma adequada, com os KNAIs corretos, emitindo tuas notas tudo de forma adequada e estando dentro da lei, né, sem precisar ir por um caminho do Simples, por exemplo. Sim. Né, e tendo os mesmos benefícios que o MEI. Outras, e são situações que a gente vai trabalhando aqui, porque envolve, como o Diego falou, né, envolve os CEOs que já estão nessa jornada há mais tempo, mas às vezes os CEOs que já estão nessa jornada há mais tempo já não têm essa preocupação. Sim. E a legislação já mudou também. Então o que a gente está vendo é que a gente precisa atrair escritórios de advocacia que são mais tecnológicos, precisa atrair contabilidades que são mais tecnológicas, que vêm com essa bagagem, que vêm com essa experiência, que consiga dar essa orientação também. É onde a gente começa a envolver tanto a rede de mentores, que a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha também tecnológica, a gente acaba gerando uma bolha também, tá? E começar a atrair esse pessoal que está mais ligado nas legislações, está mais ligado da forma correta que tem que fazer. E tirar esse medo do empreendedor, dizer assim, não, fazer a forma certa é a forma mais cara. Não necessariamente fazer a forma certa é a forma mais cara. Às vezes você pode encontrar um parâmetro ali. Exato. Que você vai ter o mesmo custo fazendo a coisa certa também, né? Mas é aquele negócio. Tudo vai da maturidade, vai também da questão de ser mais claro com relação a isso. A gente sabe que contador e advogado, quando a gente fala, eles falam outra língua pra gente, né? Então começa a partir daí a gente começar a abrir os olhos e começar realmente a fazer a coisa mais adequada. Mas eu já vejo um cenário bastante diferente hoje do que a gente tinha 5 anos atrás, por exemplo. Sim. Hoje já tem muito mais gente curiosa querendo saber assim, não, mas como é que eu começo, como é que eu começo certo? Antigamente, tipo, era, como é que eu começo e já quero começar a vender. Depois eu vejo como é que eu faço certo. E hoje já vem uma pegada um pouquinho diferente também. Talvez as próximas gerações já comecem a ter essa cultura na bagagem. Tu falou de lucro real, lucro presumido, simples. E aí eu lembrei, a gente tem uma empresa de tecnologia aqui que é o 48. Tem o CNPJ próprio do 48. E tem o maluco do anexo 5. Que se você tem uma empresa de tecnologia e o seu faturamento... Não, a sua folha de pagamento é menor que 27% ou 28% do seu faturamento, a alíquota vai de 6% para 18%. Então, assim, já teve caso de a gente ter um baita projeto que o cliente pagou à vista e aí, quando eu vi, o meu imposto dobrou de um mês para o outro. E eu assim, mas o que é? Não, é porque passou do limite. Então, assim, isso é só um exemplo para mostrar como... Além de toda a tecnologia que tem que ter, todo o conhecimento que tem que ter, ainda tem que driblar essas jabuticabas que a gente tem na nossa lei, né? Tem muita jabuticaba, né? Por isso que eu falo, assim, olha, porque assim, hoje eu já tenho uma empresa consolidada, eu tenho toda essa estrutura, né? Sim. Mas se eu pego para o universo dos próprios associados da CAT, a maioria é pequena, é startup, e a gente entende a dor lá do pequeno. Né? Não é fácil ter que lidar com... A gente vive num lago aqui... cheio de tornado, tormenta, não é um lago plano, bonitinho, né? Então, mas enfim, outro aspecto que eu estava pensando aqui, com esses empreendedores também que vão fazendo as suas saídas da empresa, né? Vão tendo a liquidez, vão vendendo, esses caras já saem com uma bagagem diferenciada, né? Por ter vivido essa jornada, e a grande maioria eles pegam e continuam reinvestindo, né? Continuam investindo em novos empreendimentos, novos empreendedores. E aí, claro, você vai ter uma mentoria diferenciada, porque, poxa, tem um cara ali que já passou por tudo isso. A CAT também, a gente pretende lançar um grupo chamado a CAT do Exit, daqueles que já tiveram saída. Então, que esses caras também possam, esse tipo de discussão possa estar ali dentro também. Né? Sempre nesse propósito colaborativo, né? Como é que a gente pode, coletivamente aqui, a gente melhorar cada vez mais o nosso ecossistema? Eu quero falar agora do polo regional. É Cetus, né? O que é Cetus? Polo regional Cetus. O nome? O nome Cetus, ele é uma constelação, também chamada de constelação baleia ou constelação monstro marinho. E a ideia de trazer o nome Os de uma... cetáceos, no caso. No caso de trazer o nome de uma constelação para ser o nome do polo, é porque uma constelação é formada por diversas estrelas, cada um com seu brilho, cada um com sua intensidade, mas que juntam, formam uma constelação. E assim a gente quer também que os nossos associados se vejam, né? Que cada um, independente
sua intensidade, dentro do seu tamanho de empresa, consegue ver que colabora para um todo maior, que é o sentido do associativismo. E o mais bacana é que depois, dando um pouco mais a fundo a constelação Cetus, a gente viu que ela desafia algumas coisas. Ela foi a primeira constelação a encontrar, por exemplo, uma estrela variável, provando que o céu não é constante. Tá? Então, assim, é a questão da inovação, da tecnologia, de todas essas novas descobertas que a gente faz no nosso dia a dia na tecnologia, para nós ela representou muito. Então, foi daí que a gente acabou criando, adotando o nome da constelação como sendo o nome da associação que representa aqui o Polo também. E o Polo foi inaugurado nessa semana, na quarta-feira. Traz o que para cá? O que a CAT trouxe para cá nesse Polo? A gente já vem fazendo um trabalho já de algum tempo, né? A gente não saiu do zero, vamos dizer assim. Nós surgimos, na verdade, 2 outros polos que já existiam aqui na região sul. É o Polo ACIT, que é o Polo da Associação Empresarial de Tubarão, e o Polo ASIC, que era o Polo da Associação Empresarial aqui de Criciúma. Sim. Dentro eles tinham suas associações, seus núcleos de base tecnológica, e já faziam algumas ações. Com a questão da representatividade e a questão também da adoção da região de Araranguá, como sendo uma região que também vem avançando na questão das empresas de tecnologia, a gente resolveu reunir todo esse pessoal e começar a desenvolver uma associação própria de tecnologia que representasse realmente o setor. A gente já vem trabalhando já com alguns eventos, algumas ações. Tivemos agora o encerramento também na terça-feira do primeiro programa que a gente colocou aqui em execução, que foi o programa The Tech Sales Academy, um programa voltado com 8 workshops focados no setor de venda, né, com 8 pilares bem distintos na parte de vendas também, onde a gente trouxe diversos especialistas de cada um dos pontos, né, que a gente considera um ponto relevante no processo de venda das empresas de tecnologia, e trouxemos essa oferta para os empresários de tecnologia aqui da região, para que eles pudessem avançar nessa questão de vendas também aqui no Polo. No ano passado, a gente já tinha feito também a primeira turma do BR Idea Labs, né, também aqui em Criciúma. Sim. Esse ano a gente foi o segundo maior polo, né, tirando ali Florianópolis, que acaba tendo o maior volume realmente de empresas ali. A gente foi o segundo maior polo com números de inscrição dentro do programa também. Também em parceria, né, a gente fala que o ecossistemas não somos só nós, a gente é formado por diversos parceiros, e em parceria com o próprio Sebrae, a gente trouxe para cá também a primeira turma do Startup SC, que é o maior programa de formação empreendedora a nível Brasil, que está dentro do Sebrae, foi desenvolvido em Santa Catarina e hoje é case para todo o Brasil dentro do Sebrae. E assim a gente foi movimentando, então foi culminando todas as ações que a gente vinha fazendo para realmente chegar no momento de ser desafiado e dizer assim, não está na hora de vocês realmente aumentarem a representatividade de vocês, tendo uma associação específica do setor de tecnologia, né? Então a gente foi de várias conversas, né? E chegamos à conclusão que realmente esse era o melhor modelo aqui para a região. E como é que faz para se associar à CAT? Porque enquanto a gente pensa na SIC, a CIT, a CIVA, que são das 3 principais cidades das regiões, são as empresas mais consolidadas que normalmente entram, são as empresas mais tradicionais, digamos assim, e as de tecnologia também. Mas startup tem empresa que está num quarto, tem empresa que está na sala de casa, e pode estar acompanhando agora essa entrevista, seja em vídeo, seja pelo rádio, assim, eu queria que o meu app entrasse na CAT. Como é que se faz para se associar à CAT? Bom, eu sugiro, eu não vou ter todos os detalhes aqui, Arthur, mas que possa entrar no nosso site, acat.com.br, que nosso time lá operacional vai dar todos os encaminhamentos, inclusive direcionando, se for aqui da região, direciona aqui já para o Polo Sul, tá? E aí lá vai ter todos os benefícios, né? Todas as entregas que a gente dá, e procurem. Né? Eu sou exemplo disso, a minha empresa, e eu não tenho dúvida alguma que empresas que se conectam a ecossistemas prosperam mais. Sim. Não só porque eu estou falando, mas vou ver os dados do próprio observatório aqui da CAT. A grande parte do faturamento do setor hoje são de associadas da CAT. Né? Mostra que vale a pena se conectar.
porque o empreendedorismo, como a gente falou aqui, é algo difícil, mas não precisa ser solitário, né? Então, essa colaboração aqui tem um ganho enorme. Pois não. Colaborando também aqui, vários dos eventos que a gente faz não são restritos aos associados da CAT. Né? Isso já acaba a questão de fomentar também o ecossistema. Sim. Então, se a pessoa vier num desses eventos, tiver curiosidade, como é que eu faço para me associar? Como é que eu faço para ter acesso aos benefícios da CAT? Normalmente tem um pessoal de apoio também que vai conseguir tirar essas dúvidas e fazer a associação ali naquele momento, se for preciso, né? Deixa eu só um benefício muito bom, principalmente para quem está começando. Claro. A CAT lançou, e foi durante a pandemia, foi muito importante, porque acabou salvando um monte de negócios, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, a CAT mantém um fundo garantidor, porque a gente sabe que essas empresas, quando estão começando, se você vai a um banco tradicional, o banco vai pedir uma garantia e ninguém tem garantia, né? Então, a CAT hoje já impactou mais de 100 negócios, e aí com cheques ali de 150 mil, 250 mil, em que a CAT provém essa garantia para essa startup. Mas, para ter acesso a esse fundo garantidor de crédito, precisa ser associado à CAT. Não, e principalmente empresas de serviço e tecnologia, né? Porque você pega uma VEG, a VEG é extremamente tecnológica, mas a VEG tem uns galpões gigantescos, tem máquinas, tem maquinárias, cerâmicas daqui tem maquinários e tal. O que tem de patrimônio, por exemplo, de um aplicativo? Tem o computador da pessoa e a inteligência da pessoa que não tem como garantir. Rádio mesmo, o 48, a gente tem dificuldade com garantia por essas coisas que a gente tem. A gente tem um transmissor e a gente tem as pessoas. Eu vou garantir os 2 repórteres meus aqui, não tem como, né? Ainda não tem essa modalidade. Então realmente é algo imprescindível. Eu não sabia, eu acabei de ficar sabendo. Então, parabéns para a CAT, porque realmente é algo assim que vai facilitar muito a vida das empresas, porque muitas vezes elas conseguem, ou com uma alíquota, uma taxa altíssima de juros, principalmente na situação que a gente está agora. Sim. Ou então nem consegue, né? Eu já ouvi falar muito de pessoas que tinham bons negócios, deu uma apertada na pandemia, ele falou, cara, eu não tenho patrimônio para garantia, eu vou botar o meu carro, vou botar a minha casa. Teve conhecido meu que colocou a casa como garantia para o negócio da empresa. Que bom que deu certo, né? Mas realmente é algo... E a gente vai expandir cada vez mais, né? Inclusive em parceria com o governo. Já apresentou um plano para o governo do estado para a gente ampliar cada vez mais essas linhas de crédito e também poder ter condições cada vez mais diferenciadas, né? Poder ter uma carência, uns juros mais baixos de mercado. Hub Internacional no Canadá, Midtech, incubadora com mais de 25 anos de atuação, e Link Lab, laboratório aberto de inovação. São 3 assuntos que eu listei aqui, eu não tive tempo de tratar com vocês, então já quero deixar combinado aqui, na próxima vinda do presidente, os 2 voltam aqui, e a gente já vai fazer um balanço dos primeiros dias, semanas, meses de atuação desse novo polo, e também a gente abrange mais esses projetos da CAT. Muito obrigado pela presença aqui, presidente Diego Ramos. Obrigado, Arthur. Vai ser um maior prazer retornar aqui, né? E com certeza a próxima vez que estivermos aqui, esse polo vai estar ainda maior. Quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço que vocês estão dando para a gente, e publicamente também agradecer ao meu amigo Johnny aqui, que não é fácil, né? Tá tocando o dia a dia da empresa, ainda se doando boa parte do tempo. A gente brinca que quando a gente chama alguém para o associativismo, o cara pergunta, quanto tempo eu vou me dedicar? A gente 2 horinhas por semana. Vai. Quem dera que fosse só 2 horas por semana. É aquela história da piscina gelada. Pula que tá quentinho, né? Vem. Mas é isso que faz diferença, né? São esses malucos aí que a gente fala, que são apaixonados pelo que fazem, pelo ecossistema, pelo nosso estado, que trouxeram o setor até aqui e vão levar cada vez mais longe. Maravilha. Johnny Pereira, muito obrigado pela presença aqui. A gente se encontra mais vezes aqui para ir acompanhando o trabalho do Foco da CAT. Com certeza, agradeço sempre o convite, me coloco à disposição aqui da rádio, dos ouvintes também, para cada vez tirar mais dúvidas, seja no setor de tecnologia ou na própria CAT. Já peço que o pessoal também siga ali a cat.cetos no Instagram, vai ter vários eventos que a gente ainda está promovendo aqui. Tem um evento no final de outubro, vou dar um spoiler aqui, claro. Tem um evento que a gente está organizando em parceria com a VEG, né, mais final de outubro, então também fiquem ligados ali no Instagram do Polo, que a gente vai ter novidades ainda, e também o Instagram da CAT, a cat.sc, também com diversas notícias de todo o estado. A gente gosta de brincar que tipo, o pessoal lá de Florianópolis, a gente dá trabalho para eles também, porque sempre tem alguma notícia, sempre tem alguma novidade para estar postando, para estar movimentando, que é doação nossa, mas a gente quer ver o resultado, e o resultado é quando a gente realmente é visto.
E isso que para nós é bastante importante. Maravilha. O endereço do Instagram do Polo está na descrição do vídeo, o endereço do Instagram da ACAT está na descrição do vídeo, o site da ACAT também está na descrição do vídeo. Então, confira no YouTube. Se você não está conferindo no YouTube, está ouvindo pelo rádio, confira no YouTube e dissemine esse conteúdo para todo mundo, e confira os outros conteúdos que a gente tem também no canal dos 60 Minutos no YouTube, que é youtube.com/60 Minutos 1007. E com essa entrevista eu fecho os 60 minutos dessa sexta-feira. Pelo andamento da entrevista, que já deu mais de 45 minutos, provavelmente eu atrasei o programa de novo. Alice e o Diego, que me desculpem de novo, mas eu não podia interromper aqui. Ficou muita coisa de fora ainda que a gente vai tratar daqui a algum tempo. Então, que tenham todos um bom fim de semana, que as crianças aproveitem muito bem os presentes Dia das Crianças, e eu volto na segunda-feira com mais uma edição ao vivo de 60 Minutos. Até lá.